o governo Trump, ele estava de mãos dadas com muitas pessoas diferentes, mas que a única coisa que elas tinham em comum era o Trump. Então eram interesses muito diferentes para conseguirem ser conciliados, sabe? Então, eu não sei. É porque o Trump ele tem uma coisa muito importante, que é realmente restabelecer a ideia ocidental, a ideia dos Estados Unidos. Isso é muito importante para aquela sociedade que está enfrentando crise. Quando nós enfrentamos crises, o que nós fazemos é ir para o caminho mais conhecido por nós. Isso aconteceu muitas vezes na história da humanidade. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos tendo crises, muitas crises, todas por causa do sistema capitalista de fato, mas isso faz com que nós queiramos algo seguro, sabe? Então as roupas, isso vai influenciar tudo em nós. Então, eu acho que eu falei sobre isso, mas nós estamos enfrentando na pós-modernidade 3 crises, né? Que é a crise da verdade, a crise da certeza e a crise das utopias. É o que eu acredito. Então, por quê? Porque agora a verdade ela é relativa, a verdade ela é plural e tem também a secularização, que é o seu Deus é particular agora. A pessoa fala assim, você chega para o católico, você já sabe disso, você que me assiste já sabe. Você chega para o católico e fala, você acha que tem que ter aborto? Aí ele fala assim, na minha opinião, não é a sua opinião, se você é católico, você tem 2.000 anos escritos do que você tem que fazer. Então nós estamos vivendo todas essas crises morais, isso é muito importante dizer, que nós estamos enfrentando questões morais também, e provavelmente você que é mais marxista pode achar isso muito absurdo do que eu estou falando, porque para um marxista o mundo é pautado pela materialidade, né? A sua moral ela é criada pelo que você tem de material mesmo. Eu não discordo disso. Eu sempre falei sobre isso na última palestra que eu dei lá na Casa de Cultura Alcântara Sampaio. Isso vai estar também no meu próximo canal, que é que nós somos o lugar e a época que nós nascemos, entende? Nós não conseguimos, é a frase que eu sempre falo, que é de Hegel, que é nós não conseguimos saltar sobre Rhodes. Essa frase não é feita por ele pela primeira vez, mas ele também a usa. Ou seja, você não consegue pular do seu tempo. Nós não conseguimos. É muito engraçado isso, né? Porque a gente olha para o passado e fala, olha como a Dercy Gonçalves era homofóbica, olha como você também seria, né? Naquele tempo. Sim. Bem provavelmente sim. Mas o que eu quero dizer para você é que nós estamos enfrentando todas essas crises morais também e materiais. Certo? Nós estamos tendo baixa natalidade nos países do norte global e até em alguns, como o caso do Brasil. Nós estamos tendo uma crise de moradia. O aluguel está muito caro em todos os lugares do mundo, até na China, que é uma economia planificada, está tendo essa questão com aluguéis em grandes cidades. Então nós estamos enfrentando muitas crises, crise climática. Custo de alimento, crise climática, tudo. Que gera custo de alimento mais alto. Exatamente. Então o que acontece? O mundo nós não temos mais certeza de nada. Então as pessoas elas vão se tornar mais conservadoras, elas vão se voltar a algo que elas já conheciam. E isso vai se manifestar na moda. Então, se você entrar na Shein, o meu vestidinho da Shein, você vai ver que agora as roupas que estão sendo vendidas na Shein são roupas totalmente conservadoras que uma mulher dos anos 50 usaria. Por quê? Exatamente por isso. Para mostrar que agora você é mais... que o mundo está buscando uma retidão. A roupa que a Melania Trump, a mulher do Donald Trump, usa na posse dele, que as pessoas ficaram anos e anos falando lá na internet, que ela estava com o rosto totalmente coberto, mostrando a austeridade, linhas retas. As roupas das outras pessoas que pareciam muito as roupas do seriado de Conto de Aia, The Handmaid's Tales. Então você vê que é muito interessante, né, como isso se manifesta. E o Trump ele está nesse caminho de tentar restabelecer ou de tentar dar um norte, de tentar dar uma verdade para o Ocidente. E é engraçado porque o que eu aprendi com a Angela Natel, que era uma coisa, é tão óbvio, mas a gente não pensa nisso.
Porque as pessoas elas realmente acreditam que Mateus, que Marcos, que Lucas, os apóstolos de Jesus escreveram os textos. E foi então, gente, foi assim, ninguém era alfabetizado. Você está entendendo isso? As pessoas não eram alfabetizadas. Naquele tempo, os reis não sabiam escrever. Tinham escribas, os reis não sabiam escrever. E foi um contando pro outro até chegar em alguém que falou assim, pera, precisamos escrever que tá passando um pouco aqui, a memória tá ficando Exatamente. curta. E foi de memória, foi de cabeça. Foi. Cada um escrevendo o que achava que... Exatamente. E as pessoas, elas acham... gente, é muito engraçado isso. Porque tem aquela piada, o maior milagre de Jesus era ter nascido loiro, com olho azul, no meio do Oriente Médio. Eu acho que o maior milagre de Jesus foi ter tido, no meio do deserto, 12 alfabetizados. 12 pessoas alfabetizadas que estavam junto com Jesus. Mas hoje 12 alfabetizados e fofoqueiros. Porque, meu amigo, o que tem de fofoca ali dentro, o que tem de coisa dita ali, fofoca da braba, da bruta. Tem. Hoje em dia você conta uma fofoca pra uma pessoa, a pessoa já conta ela torta pra alguém. Vai me dizer que você tem 12 apóstolos, vai ter um que vai falar uma coisa errada? Vai ter um que vai entortar uma história? Tem algumas divergências entre os textos mesmo, né? Mas 2 deles são mais... Eles repetem mais direitinho, mas um é mais diferente. Mas até os religiosos, até a teologia confessional, da pessoa que eu sou católico e estudo teologia católica, eles já concordam que foi a comunidade mateusina que escreveu algum tempo depois, foi a comunidade lá do Marcos, enfim, não foi a pessoa em si. Mas é isso que é interessante, porque a gente nem pensa, né? Ninguém sabe escrever. Você imaginasse assim, um pastor hoje, um padre, ele fala, você falou que você aprendeu tudo ouvindo e sem ler o negócio. O cara, ele falou o que ele quis. Qual a chance de ninguém, nesse meio de caminho, até alguém escrever, mudar algo porque não concordava, ajustar algo, tá assim... Tem uma coisa muito boa que a Angela Natel também fala, é que ela não gosta que as pessoas digam que tem uma contradição na Bíblia. Ela não gosta que falem isso. Por quê? Porque não existe a Bíblia. Gente, é muito engraçado, gente. Caralho, faz muito sentido. Com todo respeito a você que tem a Bíblia como livro sagrado, e todo respeito mesmo, vocês sabem... Eu estava até falando aqui agora que a pessoa falou que ser estupro mas que a mulher é poderosa. Imagina você ser cristão. Para mim, a melhor bênção do mundo é você ser cristão. Queria te parabenizar por ser cristão. Que Deus abençoe você e que você faça o que Jesus disse para fazer. Mas não existe a Bíblia. Aqueles livros não foram escritos para estarem num livro chamado Bíblia. É por isso que eles chamam, inclusive, são livros. Cada um é um livro independente. Exatamente. Escrito por pessoas diferentes e não uma pessoa cada um monte de gente cada um. E um monte de tempo, cada um. Né? Exato. Ainda tem, realmente, ainda tem as parcelas de tempo. Uhum. Não é um começo, meio e fim. Não começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Exatamente. Tá Até porque se terminasse Apocalipse, nós tava tudo na merda, nós não tava aqui. Né? Tamo aí também... Gente, é muito interessante isso, né? Nossa, no curso dela, o curso que eu mais gostei dela foi o primeiro, que ela nem vende mais. Mas eu acho que tá de graça no YouTube dela. Vamos pesquisar, gente. Ela falando sobre Gênesis. É muito interessante porque Gênesis 1 conta a criação de uma maneira. E no seu livro, na sua Bíblia, na sua casa. O livro 1 conta de uma maneira, o capítulo 1 conta de uma maneira e o 2 de outra. Os dias não são os mesmos na Bíblia que você tem na sua casa. Muito interessante. Obrigado, Angela Natel. Eu acho que a Angela Natel realmente foi esse... Eu falei sobre isso na última palestra. O Pirula foi muito importante para mim. Inclusive, ajudem o Pirula, porque ele teve um AVC. Por favor. Inclusive, o bicho é tão amado, realmente, que acho que é a terceira pessoa que vem só na nova fase que comenta do Pirula. Então, fala Pirula de novo. Vamos botar o QR Code aí do Pirula e o link de novo. Por favor. Porque eu também comecei a me interessar, a saber o que era ciência minimamente, né? Porque a gente não... Infelizmente, a gente tem acesso a isso na escola. E não é aquela aula de ciências, viu? Se você acha que a aula de ciências é coisa de biologia, realmente você também precisa ver vídeo do Pirula. Porque não é isso. Para entender... A gente não teria metade da dor de cabeça que a gente teve na pandemia se, sei lá, metade da população, pelo menos, tivesse uma instrução em ciência e conhecesse minimamente ciência, né? Perfeito. Já ajudaria muito. O Pirula, ele foi uma grande influência para mim no ensino médio. Mas eu não senti esse... O que eu senti com a Angela Natel.
sabe? O Pirula foi muito importante para mim, exatamente porque eu ainda acreditava muito, que não tinha como acontecer as coisas que a ciência dizia. Que como assim, acharam um dedinho, um dedo, uma parte de um osso de um dedo, um metacarpo, sei lá como chama essa bosta, e acharam que é uma nova espécie Homo, é um outro primata. Como que eles sabem disso? Que absurdo, enfim. E o Pirula me ensinou. Mas o que a Angela Natel me mostrou, o Pirula ele explicou. A Angela Natel destruiu, entende? O que eu acreditava. Ai, muito obrigado. Deus abençoe a Angela Natel. E aí, o que você achou desse corte? Gostou? Curte, se inscreve no canal e acompanha a gente do Picardia e Caos. Um abraço.